Olá, pessoal. Só uma explicação bem rápida, né, tendo em vista que a gente teve menos aulas, né, que as outras turmas, as turmas de primeiro ano que eu falo. Então, mas a prova, eu sou muito consciente disso, então a prova está muito tranquila, né? E mesmo assim, fiz esse vídeo aqui já para auxiliar vocês qualquer coisa, você aí vai poder assistir várias vezes, tá? E a prova tá daquele jeito, padrão lendo aí, que eu faço questão para não acertar, viu? Então, a prova de ligações químicas, o que que precisa, o que que você precisa aí como aluno, né, saber? Primeiro, na prova, tá? Consulte a sua tabela periódica, tá? Consulte, né? Mas eu vou ensinar aqui outros métodos quando você não tiver a tabela, porque aí vocês vão precisar disso depois também, tá? Mas a ideia aqui é a seguinte, a tabela foi montada, tá? De uma forma interpretativa, né? Então, o que é que você precisa saber? Quando é que a ligação química acontece? Primeiro, eu tenho três tipos de ligações aqui na química: a iônica, a covalente e a ligação metálica. E cada uma vai respeitar, né, um certo padrão, né? Então, vocês aí, a partir de agora, vão ter que perceber esse padrão. Qual é esse padrão? Esse aqui, ó, ligação iônica. Transferência de elétrons, ou seja, essencialmente, né, um átomo vai ter que perder elétron e o outro vai ter que ganhar esses elétrons. Sem mistério. Quando é que isso vai acontecer? Toda vez que um metal se ligar com um não metal. Se você não sabe o que é o metal e o não metal, você já vê que já complica. Então, por isso você tem que ter o conhecimento da tabela. O que é a ligação covalente? Aqui eu não vou ter mais a transferência de elétrons, ou seja, nenhum ganha e nenhum perde. Os dois vão compartilhar elétrons. Né? A ideia é a seguinte, eu tenho R$ 5, você aí tem 5, nem eu vou pegar seus 5 para ficar com 10 e você ficar com nada. Vamos fazer um bolão. Eu vou dar os meus R$ 5, você vai dar os seus 5. Nós dois agora temos 10. Né? Então, o que acontece no compartilhamento é isso. Então, quando é que isso vai acontecer? Toda vez que um não metal reagir com outro não metal, esse não metal reagir com o hidrogênio, e quando o hidrogênio reagir com ele mesmo, tá? Eu falo reagir é se ligar, tá? A ligação metálica, embora eu não cobrei agora, tá? Porque lá a gente vai cobrar em um momento oportuno, tá? Mas é toda vez, ó, que o metal vai se ligar com o não metal, bem intuitivo, né? Ligação metálica, metal com metal. Então, para essa prova, você vai ter que ter, né, esse domínio da ligação iônica e covalente, principalmente a iônica, tá? Então, a ideia é a seguinte, a ligação iônica é sempre entre um metal e um não metal. Aí você verifica, né, na tabela periódica aqui, que eu tenho o seguinte, olha o bizu, tá? Que eu vou dar para vocês. Da família 3A ou família 13, daqui, ó, para cá, tudo é metal. Isso é metal, isso aqui é metal, isso aqui é metal. Da 14 aqui até a 17, tá? São os não metais ou ametais, tá? E a gente tem aqui a última família, os gases nobres aqui, que eles não têm interesse em reagir com ninguém, então eles não fazem nenhum tipo de ligação, né? Aqui a gente tem os gases nobres. Então a gente tem aqui qualquer elemento daqui que se ligar com o elemento daqui, o tipo de ligação é iônica, tá? Simples demais, fato. Então, lá na sua provinha, você vai consultar a tabela, vai procurar o elemento na tabela, que eu vou perguntar. Ah, a ligação aqui do vanádio, que é o V, ligado aqui com enxofre, que é o S. Que tipo de ligação é essa? É iônica, é covalente? É o metal e é o não metal, a ligação é iônica, tá? Por que eu preciso saber disso? Porque a fórmula molecular, a gente vai interpretar também de uma forma diferente, tá? Então, como é que eu tenho agora um exemplo aí de uma ligação covalente? Toda vez que um não metal reagir com outro não metal, ou seja, o enxofre aqui vai ter que reagir com alguém que está aqui. Ou alguém que está aqui vai reagir com o hidrogênio, que o hidrogênio está na família aqui dos metais, tá? Mas ele não é metal. Ele é a primeira aqui, é exceção, né, a essa regra, assim como tem várias exceções, né, na tabela. E toda vez que o hidrogênio reagir com ele mesmo. Pronto. Então, para a sua prova, é isso que você tem que saber. Metais para cá, né, desse grupo 13 para cá, não metais para cá, né, tendo como exceção aqui a família 8A, sem problema.
Se você não tiver a tabela, tá? Você vai ter que fazer o quê? A configuração eletrônica. Então, você vai ter que pegar isso aqui, né, para sua prova. Saber quem é metal, quem é não metal. Tranquilo. Dentro daquela tabela, tá? A maioria, a grande maioria dos elementos, ele obedece essa regra. A regra do octeto, que também tem exceções. Todos os elementos aqui da família 8A, todos, né? Eles têm esse padrão. Eles não precisam de ninguém, então eles não precisam reagir com ninguém para se sentir confortáveis. Tá? Eles se encontram isolados na natureza, já que eles não reagem. Então foi percebido o seguinte, que eles têm um padrão. Cada elemento desse tem 8 elétrons na última camada dele. Então você vai fazer a configuração iônica, configuração eletrônica, vai constatar que ele tem 8 elétrons na última camada. Opa, então para qualquer elemento fora dessa família aqui, para ele se sentir estável na natureza, ele também tem que ter 8 elétrons na última camada. Professor, o senhor falou que tinha exceção. Tem. Por quê? Porque tem elementos que não tem nem 8 elétrons na última camada. O lítio só tem 3, o berílio só tem 4. Como é que ele vai ter 8? Aí é que é o propósito, tá? Então, essa regra do octeto, ela também ficou conhecida depois como regra do octeto dueto. Por que dueto? Porque o primeiro elemento lá da família 8A, o primeiro elemento, ele só tem 2 elétrons. Vamos voltar lá. Cansativo indo voltando, mas é assim que a gente pega o negócio. Então, esse elemento aqui, ó, ele só tem 2. Então, ele se sente estável dessa forma. Então, teoricamente, qualquer elemento que tivesse 2 elétrons na última camada dele, tá? Não é que ele só tem 2 elétrons, é que ele tenha 2 na última camada dele, ou seja, a camada de valência. Então, ele vai ter a configuração de um gás nobre. Então, para a química, ele não vai ter interesse nenhum em interagir com outro elemento, em reagir, tá? Então, por isso que você tem que ter o conhecimento de onde o elemento se localiza na tabela, tá? Tendo isso em mente, a gente vai para a ligação iônica. O primeiro tópico, eu vou fazer aqui uma configuração básica, tá? Do sódio e do cloro, tá? Vamos procurar aqui esses elementos na tabela, tá? Que é o que você vai fazer amanhã. Eu tenho o sódio bem aqui, ó, tá? E eu tenho o cloro bem aqui, ó. Opa, o professor acabou de falar, aqui eu tenho metal, porque dessa família aqui 13 para cá, tudo é metal, e da 14 aqui até a 17 são não metais, então eu estou reagindo metal com um não metal, então essa ligação é iônica. Perfeito. É assim que você vai pensar e é assim que é o correto realmente. Só que quando você não tiver o auxílio, né, da tabela periódica, você vai fazer a configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O professor ele só tem 11 elétrons, então tá aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Por que eu não coloquei 2? Porque passaria, ele só tem 11, então só tenho que distribuir 11 elétrons. Perfeito. O cloro, 17, 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 12. Se eu colocasse aqui 3p6, ó, passaria. Então, tiro 1. E aí fica 17. Perfeito. Tá? Então, a ideia, olha a maquiada que eu vou dar aqui agora. Lá, né, no bimestre passado, a gente viu o seguinte. Toda vez, anote isso aqui e leve para sua prova, tá? Toda vez que o elemento terminar em S, isso aqui a gente já teve até momentos presencial antes da pandemia. Toda vez que o elemento terminar a configuração em S, você vai pegar esse númerozinho que está em cima. Se terminar em S1, a família dele é 1. Se terminar em S2, tá? A família dele é 2. Professor, mas lá na tabela tem 2A, tem família A e tem família B. Sem problema. Toda vez que terminar em S ou em P, a família é A. Toda vez que terminar em D ou em F, a configuração eletrônica vai ser família B. Show de bola. Isso aqui que você tem que saber. Então, terminou em S, família aqui, ó, 1. Terminou em S aqui também é A. Então, a família é 1A. É a primeira família da tabela. Vamos para o cloro. Terminou em P. Toda vez que terminar em P, tá? D ou F,
que você vai fazer para ter a família? Você vai somar duas unidades. Ou seja, terminou em P aqui, ó, você soma 5 mais 2. Você vai ter 7. Agora é A ou é B? Terminou em P, é A. Então tá aqui, 7A. Opa! Então, eu tenho aqui o sódio na primeira família, e eu sei que a primeira família é logo aquela inicial, à esquerda da tabela, e eu tenho o cloro lá na final da tabela. Opa, então tem um metal com não metal, percebeu aí? Se você tiver o auxílio na tabela, você vai lá na tabela e olha e vê onde é que o sódio está e o cloro está, sabe que ali é o metal, não metal, pronto. Se você não tiver a tabela, você vai ter que fazer essa configuração eletrônica. Eu vou cobrar que vocês saibam essa configuração, que é muito importante, tá? Aos olhos agora da regra do octeto, o que que acontece, tá? O que que está acontecendo aqui quimicamente? O sódio ele tem que ter 8 elétrons na última camada para ele se sentir estável. Perfeito. Vamos olhar aqui. A última camada dele, ó, é a 3. Ele tem quantos elétrons lá? Deixa eu pegar aqui de preto. Ele tem quantos elétrons lá? Tem 1. O que é mais fácil, mais vantajoso para o sódio? É perder-se um elétron e ficar com esses 8 aqui, ó, porque aqui é a segunda camada, ó, 2 e 2. Ele tem 2 mais 6, 8. Opa! Ou ele tem que ganhar 7 elétrons para ficar com 8. Olha aí. É mais fácil ele ganhar 7 de alguém. Quem é que vai perder 7 elétrons para ele ficar com 8? Ou ele perder um elétron, ele perde esse elétron, ó, que é muito mais vantajoso ele perder esse elétron, então não existe mais esse subnível de energia, e ele fica só com os elétrons da camada anterior, tá? Então, ele perde essa camada, fica só aqui, ó, com a segunda camada, 2 mais 6, 8. Regra do octeto obedecida, tem 8 elétrons. E agora vamos para o cloro. Ele tem 2 elétrons na primeira camada, na segunda camada ele tem 8, ó, 2 mais 6, 8. Terceira camada é tudo que começa com 3, ele tem 2 mais 5. Ele tem 7 elétrons na última camada. Será que é mais vantagem para ele perder esses 7 elétrons para ficar com esses 8 aqui da camada anterior, ou é mais fácil para ele ganhar um elétron de alguém? Quimicamente, tá? É muito fácil ganhar um elétron de alguém ali na interação. Então, é muito mais fácil ele ganhar um, tá? Então, o cloro aqui, ó, como é que a gente representa quimicamente? Ele precisa ganhar um elétron? Menos 1. O sódio, ele precisa perder esse elétron aqui para ficar com 8 da camada anterior. Perder na química, sinal positivo. Então, aí a gente tem a interação, ó. Tá? Para a ligação iônica, o que é a fórmula molecular? Eu tenho 2 elementos aqui dessa forma, Na+, e o Cl-. Tá? O que você vai fazer? Vai fazer o cruz credo, tá? Você vai descer a carga do sódio para cá, 1. Vai descer a carga do cloro para cá, 1. Então, por isso que a fórmula do meu sal de cozinha é NaCl. Tá? Que na química esse 1 aqui, eu não preciso expressar ele. Pegarei a jogada. Isso você vai fazer sempre para ligação iônica, tá? Sempre para ligação iônica. Como é que funcionaria? Como é que funcionaria entre outros elementos, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou pegar aqui só um exemplo, tá? Vou pegar aqui o AlF3, tá? Olha a ideia. Uma interação aqui do elemento alumínio, tá? Alumínio e o flúor, tá? Por que que o conhecimento da tabela vai ajudar muito, né? Porque você vai olhar para a tabela e vai perceber o seguinte, ó. Olha aí como a química é bacana. Ela entrega tudo de mão beijada, tá? Outro macete. Todos os elementos aqui são mais vantajosos para a química perder um elétron. Todos aqui perder 2, tá? Todos. Perder 3, perder 4, perder 5. Aqui já a gente já pula aqui que vão mais para ligação metálica, tá? Então eu preciso que você saiba da 1, da 2, da 13. Então aqui o alumínio está bem aqui, ó. Ele tem que perder 3 elétrons, como todos os elementos que estão aqui, tá? Essa família, opa, aqui eu já tenho 4 elétrons na última camada. Ou ele pode ganhar 4, ou ele pode perder 4.
Tem horas que o carbono pode perder 4, tem hora que ele pode ganhar 4. Beleza. Aqui ele tem 5 elétrons na última camada. Então é melhor ele ganhar 3 para ficar com 8 do que ele perder os 5 para ficar com 8. Aqui ele tem 6, ó. Então é melhor ele ganhar 2 elétrons para ficar com 8. E toda vez que ele terminar na 17, né, o grupo 17 ou família 7A, a gente tem aqui que é mais fácil ele ganhar 1 elétron. Então eu tenho uma reação ali, de certa forma, do alumínio com quem mais? Com flúor. Então eu tenho o seguinte, ó. Olha como é que você vai fazer sem fazer a configuração. O alumínio está na família 3A, ou grupo 13. Então a carga dele é mais 3, direto. Tá? O flúor é da família 17, ou da família 7A. Né? Então ele precisa ganhar uma carga, um elétron. Está aqui. Como é que eu sei a fórmula iônica? Por que, que a ligação é iônica? Porque eu disse para vocês que todo elemento da família 3A para cá é um metal. E qualquer elemento que tiver aqui é um não metal. Quando se junta um metal com um não metal, a gente tem a ligação iônica. Esse 3 desce para cá, tá? E esse 1 desce para cá. Então, a minha fórmula molecular desses dois elementos, quando numa ligação química, é a LF3. E assim que você vai fazer toda vez que tiver um metal e um não metal, tá? Vou voltar lá para o exemplo lá, bem rápido. Estou indo rápido porque vocês vão ter, ó. Então, eu tenho aqui constatado realmente que a minha forma molecular para essa molécula é a LF3. Show de bola. Professor, faz outra, só para me ver se isso é legal mesmo, se é sempre a regra. MgCl2. Vamos lá. MgCl2. Vamos ver se está certo mesmo. Vamos que pensar aqui como é que o magnésio, tá? Vamos localizar o magnésio. Opa, o magnésio aqui. O cloro, a gente fez agora também, ó. Tá? Como é que seria a forma molecular, a estrutura de uma molécula aí formada pelo magnésio e pelo cloro? O magnésio ele está na família 2, então ele perde 2 elétrons. Então aqui você vai fazer o seguinte, Mg mais 2, ou 2 mais, tá? E o cloro ele é da família 7, ó, 7A, o grupo 17. Ele tem que ganhar 1 para ficar com 8. Então aqui menos, faz o cruz credo, ó, cruza, menino, cruza. Desce o 2 aqui, ó, desce 1. O 1 na química eu não preciso expressar, tá? Então a minha forma molecular aqui, ó, é o MgCl2, tá? MgCl2, ó. Do mesmo jeito que já tá lá, e você vai rever essas aulas aqui, você vai ver que é tão simples montar aqui qualquer elemento desse aqui. Tá? Se eu pegar aqui o magnésio com oxigênio, é da mesma forma, tá? Só que vai acontecer o seguinte, ó, tá? Atenção, a ligação do magnésio com o oxigênio agora, ó. Olha aí. O magnésio, por ele estar na família 2A, ele perde 2, porque ele é um metal. Todos os elementos daqui para cá, eles perdem elétron. E daqui para cá, eles ganham. Então, 16, para chegar aqui na 18, só falta 2. Então, o oxigênio, a carga dele é menos 2. Então, aqui, ó, eu teria, cruza, desce o 2, desce o 2. Então, eu teria Mg2O2, tá? Mas, na química, tá, a gente sempre tenta simplificar ao máximo, tá? Então, aqui é como se eu dividisse 2 por 2, 2 por 2, que dá 1 nos dois casos. Então, a minha forma molecular aqui mais simples é MgO, tá? Que é o que tem lá. E assim você pode montar qualquer molécula na sua tabela periódica, qualquer uma, tá? E aí você vai fazer. Então, para metal e não metal. Mesma forma aí do alumínio e do oxigênio. O alumínio está na família 3A. Então, ele tem aqui, ó, uma carga mais 3. O oxigênio está na 6, para chegar na 18 ali, né? Faltam 2 elétrons. Então aqui, ó, só desce, só cruza, menino, só cruza. Toda vez que a ligação foi iônica é simples, ó, só cruza. Desceu, desceu, ó, Al2O3. E quando descer, desce sem um sinal, tá? Então a forma molecular é a Al2O3, que é a nossa ferrugem. Minto, é alumínio, né? É o aluminato, ferrugem é com ferro. Então, aqui, ó, iônica, eu espero que tenha ficado claro. Né? Se você for fazer a configuração, que é esse exemplo aqui, vai ser da mesma forma, tá? Então, a gente tem um elemento X,
que ele tem número atômico 20, e a gente tem o Y aqui com o número atômico dele 8, né? Então, você vai fazer, ó, 1, S2. Por que eu vou fazer isso? Porque é X, eu não sei qual é esse elemento. Se eu soubesse aqui qual era o elemento, se eu dissesse que era o cálcio, sei lá na tabela ia procurar o cálcio. Mas aqui eu não sei qual é o elemento, né? Ou você pode procurar pelo número atômico, também é estratégia, né? Você vai lá na tabela e procura o número 20. Então, aqui é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, e você vai controlando os elétrons, tá? Aqui eu tenho 10, 12, 3P6, 18, 4S2. Então, aqui, para o elemento X, terminou em 4S2. Vou fazer aqui, vou fazer logo aqui, né? Terminou em S. Eu já sei que a família A. Terminou aqui em 2, ó, é família 2A. Opa, ele está na família 2A, e para quem lembra aí, ó, ele está no quarto período, ou seja, ele está na quarta linha horizontal, que é esse 4 aqui, ó. Vamos fazer agora para o Y. O Y só tem 8 elétrons, então vamos fazer 1S2, 2S2, 2P6. Opa, se eu colocar P6, ó, vai ficar 2, 4, mais 6, 10, ele só tem 8. Então, eu retiro, apago esses 6 aí, coloco quanto? Só o suficiente para dar 8, que é quanto? Eu já tenho 2, mais 2, 4, mais 4, 8. Então, para esse elemento Y aí, ele termina isso aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que o elemento termina em P, eu sei que eu tenho que somar 2, para mim saber a família dele, tá? Então, 4 mais 2 é família 6, e se ele termina em P, é A, tá? Então, lembrem daquilo que eu coloquei lá no início da aula, para você saber, opa, família 6A. A gente tem a tabela formada mais ou menos desse jeitinho que vocês já estão cansados que o tio Leno faça, né? Eu tenho aqui um A, eu tenho aqui 2A, né? Aí aqui eu tenho 3A, 4, 5, 6, 7A, 8A. Tudo aqui é A, tá? Onde é que fica o B, então? Fica aqui no meio, ó. Tudo isso aqui é elemento B. Aqui eu tenho ferro, cobre. Então, todos aqui, todos esses elementos, ó. Tá? Não é isso que a gente quer. A gente quer prever a forma molecular, né, desses dois elementos, X e Y aí. Então, o que a gente faz? Eu já sei a família, ó, tá? Se ele é da família 2A, ele está lá no início da tabela, ele tem que perder 2, então a carga dele é mais 2. Se ele é da família 6A, ele tem que ganhar 2 para ficar com 8, ele já tem 6, ó, ele tem que ganhar 2 para ficar com 8. Se ele só tem 2, ele vai ter que perder esses 2 aqui, ó, para ter que ficar com esses 8 aqui, ó. E ele aqui não, tá? Então, eu tenho que o X, a carga dele é mais 2, ou 2 mais, sem problema. E o Y, a carga dele é menos 2. E aí você cruza, menino. Desce o 2, tá? Eu vou ter aqui x2, y2, e vai ser a mesma coisinha de proposital que eu fiz agora. Você vai simplificar, divide por 2 aqui, né? Você tem que deixar a forma molecular de acordo com os menores coeficientes, né, inteiros. Então, vai ficar x, 2 por 2, 1, que eu não preciso colocar esse 1, x e y. Sem problema. Por que a fórmula da água é H2O? A gente vai entender. Só que a ligação aqui não é iônica, ó, já é covalente. Ó. Não metal, não metal. Tá? Mas aí imagine o seguinte, se eu multiplicar essa molécula aqui do jeito que eu quisesse, então se eu multiplicasse ela por 2, eu ia ter aqui H4O2. Você ia, em algum momento, associar isso aqui à molécula de água? Não. Então, toda molécula química você tem que pegar os menores valores inteiros, né? Então, aqui, ó, tem A, de avião. Tá? Professor, você entendeu a ligação iônica? Ligação covalente, embora seja um pouquinho mais complicado, tá? Mas a minha prova foi baseada mais na ligação iônica, tá? Até pelo tempo, coloquei só uma questão de ligação covalente, tá? Então, a ligação covalente, lá daquela tabela, vai ser o quê?
Então, você vai precisar disso aqui. A minha ligação covalente. Toda vez que o não metal se liga com o não metal, o não metal se liga com o hidrogênio, ou o hidrogênio está se ligando com outro hidrogênio. Sem problema. A gente vai fazer exemplos agora e vai ver como é que acontece em cada um desses casos. Lembrando que a ligação covalente acontece pelo compartilhamento de elétrons, eu tenho aqui quando o hidrogênio reage com o hidrogênio, tá? Quando esse hidrogênio reage com o não metal e quando o não metal reage com o não metal. Pronto, show. Então, aqui você tem o seguinte, tá? Eu peguei aqui o exemplo do cloro. O cloro que a gente já fez a configuração dele, e já está aqui toda bonitinha, ó. A gente viu que o cloro aqui, ó, vamos lá, terminou em P, eu sei que é A, né? Terminou em P, eu sei que tem que somar 2, 5 mais 2, 7. Então, ele está na família 7A, sem problema. Então, a carga dele é menos 1, porque de 7 para 8, 8A, ele tem que ganhar 1, né? Menos na química é ganhar elétron. A gente já entende um pouquinho disso. Então, imagine o seguinte, um cloro se ligando com outro cloro, tá? Que eu vou aproveitar aqui, não vou nem desenhar. Então, eu coloquei aqui os elétrons desse cloro aqui, tá? Como esse triângulo vermelho, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 elétrons na última camada, é isso aqui, ó. Ele tem 7, precisa ganhar 1 para ficar com 8, e aí ele vai ficar confortável. Beleza. Quando ele se liga com outro cloro, o outro cloro é idêntico a ele, ó. Tem 7 elétrons também, só que eu representei aqui pelo triângulo verde. O que acontece na ligação iônica? Um perde, o outro ganha. Aqui não, tá? Eles vão compartilhar elétrons de tal forma que cada um fique com 8. Então, o que acontece? Vamos fazer o seguinte, cloro, ó. Eu vou fornecer esse meu triângulo vermelho, tu me fornece esse verde. Nem o meu vermelho, nem o meu triângulo vermelho é seu, nem o seu triângulo verde é meu. Pronto, tá? Então, aqui conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esse verde agora eu vou contar como meu, 8. Para esse cloro aqui de verde, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esse vermelho aqui passa a ser dele também. Aquele mesmo exemplo, eu tenho 5 reais, você tem 5, a gente quer comprar uma coisa de 10 reais. Se eu for ficar só com meus 5, eu não consigo comprar, mas se eu juntar com o seu, eu estou compartilhando o meu com você, 10 reais, comprei, isso é nosso, nem é meu, nem é seu, né? Uma forma bem simples de você entender. E aí, o que acontece? Toda vez que isso acontecer, tá? Você vai substituir essa ligação por uma seta. É assim que funciona. Por isso que na química eu tenho ligação simples, eu tenho ligação dupla e eu tenho ligação tripla. Aqui eu tenho um elétron com outro elétron. Aqui, ó, eu tenho 2 elétrons com 2 elétrons. Aqui é como se eu tivesse 3 elétrons com 3 elétrons. Então, são 3 pares de elétrons compartilhados, sem problema. Então, aqui, ó, voltando, tá? Então, aqui vou ter quantos CLs compartilhados? 2, já que eu fiz, né, só entre 2 cloros. Então, a minha fórmula molecular parece um pouco mais simples, tá? Mas vocês vão perceber que eu estou fazendo aqui com elementos iguais, né? Quando esses elementos não forem iguais, tá? Aí você vai ter que fazer uma estatística boa, tá? Por exemplo, né? Vamos pegar aqui o exemplo da água, né? H2O, e eu vou pegar aqui o H2O, vou pegar esses dois exemplos aqui, matadores, né? Então, vou pegar aqui uma lousa mágica aqui, vou fazer aqui. Vou pegar aqui o HCl, tá? E depois aqui eu vou pegar, né, a molécula de água. Por isso que eu gosto do aplicativo Zoom, porque aí eu faço aqui do jeito que eu quero, embora não fique escrita, mas a mensagem é passada, né? O hidrogênio está na família 1A, então ele tem um elétron que eu vou representar aqui com um X, para a gente não confundir, tá? O cloro, ele está na família 7A, então ele tem 7 elétrons, né? Para mim não perder tempo fazendo aquele triângulo, eu vou colocar só 7 pontinhos, ó. 3, 6, 7, sem problema. O que vai acontecer aqui agora? O hidrogênio tem que ficar com 2, porque a regra do octeto, uns ficam com 8, outros ficam com 2, é o octeto dueto. O cloro tem 7, ele tem que ganhar 1 para ficar com 8. E é justamente certinho que o hidrogênio tem, ó. Opa, vamos compartilhar esse seu X com esse meu ponto aqui? Pronto, compartilhou, ó. O hidrogênio tem 2 elétrons agora,
né? Então, como é que você vê no livro se você ficar com dúvida? Ele fica assim, ó, hidrogênio com X e a bolinha do cloro aqui, ó, e o cloro bem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É assim que você vai ver no livro. Por quê? Por que que tá assim? Porque o X agora e a bola, tanto é do hidrogênio como é do cloro também. Aí conta, hidrogênio tem 2, o cloro, só aqui ele já tinha 6, ó, 7 pontos, mais o X 8, então os dois satisfizeram aí a regra do octeto. Então, se só foi um átomo de cada elemento que foi preciso, então a minha forma molecular aí vai ser HCl. Tá? Olha como é que fica na água aqui a estatística. A gente tem o hidrogênio, olha aí como é que você vai rebolar agora o molejo, tá? E você tem o oxigênio. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Só o que que acontece, tá? Hidrogênio precisa ganhar 1. Aí eu vou pensar um pouquinho mais rápido, tá? Oxigênio, vamos compartilhar aqui um teu que eu estou precisando. Pronto. O hidrogênio aqui ficou com 2, ó. Ficou com um X e um ponto do oxigênio, 2. E o oxigênio, ó, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com X, ó. Vixe, tá faltando 1. Então, há necessidade aí de eu colocar outro hidrogênio para reagir, tá? Então, qual é o diferencial aqui? Você não vai fazer mais o cruz credo, você vai colocar quantos elementos forem necessários para completar aquela contagem de 8. E cada hidrogênio ele tem um elétron. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa. Esse hidrogênio também precisa de um elétron aqui. Então, ele ficou com 2, perfeito. Esse já tinha 2. Esse agora, ó, já tinha 3, 6, que é como ele é da família 6A da tabela, então ele precisa ganhar 2, ó, justamente. Ele ganhou um X mais um X daqui, 8. Como é que eu sei a minha forma molecular agora? Tá? Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 1, 2. Então, representa aqui, ó, H2. Quantos oxigênios eu tenho? Só 1. Então, tem uma forma molecular da água, H2O. É a justificativa por isso que é H2O e não H3O. Enfim, tá? Então, é assim que vocês vão, né, fazer e perceber a necessidade de se utilizar, né, outros elementos. Então, é só isso que eu preciso que vocês saibam, né, para a gente fazer a prova, tá? Só isso mesmo. Alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Para a aula não ficar extensa, mas eu já adianto para vocês terem conhecimento total da tabela. Amanhã na prova, olha a tabela periódica, tá? Tire as suas dúvidas, olhe na tabela. Aí você tem aqui a noção de quem é metal e quem é não metal, sem problema. E você vai fazer a questão e vai acertar da mesma forma, né? Porque eu sou mal, eu coloco questão para o aluno acertar. Porque senão dá trabalho para mim, faz prova de recuperação. Eu quero final de ano estar de férias. Pois é, negado, é só isso mesmo, tá? Então a ideia aqui, ó, decore isso, tá? Esse precisa perder 1, perder 2, tá? Perder 3. Esse aqui você pode até deixar o ponto de interrogação. Ora pode ganhar 4, ora pode perder 4. Se ele tem que ter 8 e ele já tem 4, ele pode perder esses 4 ou ganhar 4. Esse aqui, 5, está mais próximo de 8, então é melhor ele ganhar 3 do que perder os 5. Esse está mais próximo de 8, porque ele tem 6, então melhor ele ganhar 2. E esse aqui 1, e esse aqui não há necessidade, porque ele não reage, né, na química, então você isola, tá? Pronto. Então decore isso aqui que você faz qualquer questão da minha prova, né? Eu desejo toda sorte, espero que não tenha ficado muito cansativo esse vídeo, tá? Veja, reveja, pare, dê uma pausa, tá bom? E sucesso, e vai dar certo, viu? Pensamento positivo.